Muito bem, pessoal. Então, estamos dando continuidade aqui às nossas aulas de introdução ao direito. Eu vou mostrar primeiro para vocês aqui onde que nós estamos situados, tá? Então, hoje nós estamos... Tá? No dia 26 de abril, a questão dos compartimentos do conhecimento jurídico. A primeira pergunta que eu faço para vocês: alguém de vocês já viu a grade do curso, as disciplinas? Vou falar isso, as disciplinas do curso de vocês? Tá, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão me acompanhando? Estão vendo as imagens? Sim, professor, o senhor está compartilhando a tela, mas ainda não vemos a grade curricular. Ok, olhem aqui, tá? Estou mostrando para vocês todos enxergam? Tá? Deixa eu ver se eu posso aqui ampliar. Eu abri uma nova janela. Idiota. Ainda bem que ficou gravado o termo que eu falei e não foi para vocês, foi para mim mesmo, tá? Desculpem, às vezes a gente tá aqui, né? Então, olhem aqui, gente. Quando eu falo em compartimentos, também eu estou falando de conhecimentos, tá? Então, eu já vamos voltar aqui para a grade, tá? Então, quando nós estamos falando aqui de compartimentos do conhecimento, quais são os conhecimentos que compõem o conhecimento jurídico, tá? Então, meus amigos, tá? Eu vou colocar aqui algumas situações para vocês e depois nós voltamos lá para a grade, porque hoje a gente vai precisar olhar e fazer essa análise de vocês conhecerem um pouco a grade do curso, tá bem? Tá? Então, olhem aqui. Quando eu falo, né, de teoria geral do direito, tá? Por exemplo, a nossa disciplina aqui de introdução ao direito, ela faz parte do que nós chamamos de teoria geral também, tá? Mas tem uma disciplina que é ministrada na quarta-feira pela professora Daniele. Eu não sei se alguém de vocês estão fazendo. Eu ministro também essa disciplina, mas eu, como tenho outras disciplinas, agora quem é titular dessa disciplina é a professora Daniele. Alguém de vocês faz essa disciplina com ela? Teoria Geral do Direito Civil, tá? Sim. Olhem aqui, gente, tá? Olha a importância. Quando a gente viu ali há pouco o Instituto da Prescrição e da Decadência, é um conteúdo, gente, daquela disciplina, tá? Vamos aqui para o Código Civil. Não, o código está aqui. Tá? Que a gente viu, meus amigos, aqui, o Instituto da Prescrição e da Decadência são conteúdos, tá, da disciplina, porque vai até aqui, tá? Então, olha aqui, tá? Então, a parte geral termina no artigo 232. Então, no artigo 1, primeiro, melhor, no artigo 1º ao artigo 232, gente, vocês estão estudando o quê? A teoria geral do direito civil, tá? Então, quando a gente fala em teoria geral, é essa parte que eu estou mostrando para vocês, tá bem? Tá? Aqui. Epistemologia, tá? Então, a episteme, gente, é um pouco aquilo, conhecimento, logia e estudo. Então, teoria do conhecimento, ela estuda, vem cá, como é que se dá a produção do conhecimento na área jurídica, tá? Das características próprias, do próprio método de cada ciência, estuda, né, a teoria da ciência do direito, tá? Aqui no curso, a gente tem um pouco daquilo que a gente chama, principalmente, deixa eu ver aqui, o projeto institucional, tá? Este aqui, ó, desenvolvimento, tá? Científico e tecnológico.
a ideia daqui é exatamente trabalhar toda essa questão da produção do conhecimento, como é que tu produz um conhecimento, né, científico, tá, gente? Então, essa disciplina aqui, ou este projeto institucional, então, estou mostrando para vocês também que os projetos institucionais, eles fazem parte da grade obrigatória do curso, tá, gente? Então, aqui, outro projeto de desenvolvimento pessoal, tem um outro projeto aqui, competências pessoais, então, eles fazem parte, né, da formação de vocês, tá? A axiologia, né, que é a questão do estudo do mundo dos valores, ciência dos juízos, né, da apreciação, da estimação que damos aos bens e a tudo que nos rodeia. Porque no direito, tá, a gente preserva e a gente valoriza aquilo que no dia a dia, na vida, nós damos importância, tá? Então, o direito, ele atende a isso também. Então, por isso, o relacionamento com o direito, com a moral, tá? O direito com a ética, tá? E, aliás, e aqui a gente tem algumas discussões, então, aqui na introdução ao direito, tá? A gente tem discussões na história do direito, e eu vou dizer, a questão ética, ela de valores, perpassa todo o direito. Mas aqui no final, nós temos uma disciplina, tá? Muito importante também, chamada ética geral e profissional, tá? Por que essa disciplina está aqui no final do curso? Porque, para vocês terem uma ideia, a aprovação da prova da ordem na primeira fase são 80 questões, tá? E são 10 questões, se eu não me engano, de ética geral e profissional. Então, para você ser aprovado, tá? Então, praticamente 20% da aprovação depende de você ir bem aqui nessa disciplina. Se você vai bem, e é um conteúdo muito importante para a tua atuação profissional também, né? Para a atuação. Então, por isso que a gente não faz aproveitamento de éticas gerais de outros cursos, tá? Não faz este aproveitamento, justamente porque é um conhecimento que vocês têm de fundamental importância para o profissional do direito e principalmente para o foco aprovação prova da ordem, tá, gente? Então, estou mostrando e apresentando para vocês hoje, com os compartimentos do direito, eu estou também apresentando a grade do curso para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. E quando a gente fala em dogmática jurídica, tá, gente? A dogmática jurídica, ela está presente principalmente em todas as áreas, tá? No direito penal, no direito tributário, no direito constitucional, que é a discussão teórica, tá, gente, do direito, tá? Então, por isso que a dogmática jurídica está presente. Mas o que é bacana, que eu gostaria que vocês acompanhassem, olhassem, olhem aqui, gente, o que é a formação de vocês, gente, tá? Olha aqui as disciplinas que vocês têm no primeiro semestre, tá? Comunicação, ciência política, introdução ao direito, teoria geral do direito civil, história do direito, sociologia e antropologia jurídica. Então, disciplinas, não tem disciplina mais ou menos importante. Eu já vou dizer para vocês, a disciplina mais importante é aquela que você, naquele dia, naquele horário, está estudando. Você pode gostar mais de uma área, mas não há disciplina mais ou menos importante, tá, gente? As disciplinas são todas muito importantes para o desenvolvimento e a formação de vocês, tá, gente? Então, olhem para todas as disciplinas e para todos os compartimentos, né? Direito público, direito privado, né? Direito material, direito
processual, tá, gente? Olhem para essas áreas todas com muito carinho, tá? Você depois vai fazer as suas escolhas e são legítimas as escolhas que você faz para atuar numa área ou outra, né, que você tem mais afinidade, mas conhecer o direito é obrigação tua, como estudante, tá? Fazer as suas escolhas é um direito, é aquilo assim de maior que te assiste, né, que é a tua dignidade, a tua liberdade de fazer as escolhas. Agora, conhecer bem o direito é também da ética profissional, tá, gente? Então, por isso, da questão dos compartimentos, tá? Vocês devem estar fazendo uma outra cadeira maravilhosa, também que se chama Filosofia do Direito. Não estão fazendo essa disciplina? Tá? A disciplina Filosofia do Direito, ela estuda aquilo também que nós chamamos as correntes filosóficas, né? O justnaturalismo, o positivismo e o pós-positivismo. Eu até, inclusive, tenho 2 artigos aí no Prelo que não me sobra tempo para finalizar, são pequenos detalhes faltando aí nos artigos, justamente que eu preciso publicar esses artigos, né, que é uma necessidade, a gente está produzindo, escrevendo, que tratam, né, dessa temática, tá? Então, olhem aqui, gente, o que a gente tem também? São interpretações, por exemplo, em algum momento a gente diz o seguinte, olha, o direito, ele é natural, tá? E daí a gente começou, a partir dessa interpretação, melhor, a dar um superpoder para determinados reis, para determinadas pessoas, e essas pessoas foram cometendo atrocidades, tá? Ou seja, não tinham limites no seu poder. A partir de um determinado momento, nós entendemos que o que vale é o que está descrito, sem qualquer análise, se o que está descrito é uma coisa muito boa ou não tão boa, tá? Mas o que vale é somente o que está descrito. A este período interpretativo, nós chamamos de positivismo, tá? A partir de um determinado momento, começou a se entender o seguinte, olha, somente o que está descrito não preenche todos os espaços ou as demandas da sociedade. Então, nós precisamos o quê? Como é que a gente vai trabalhar aquelas lacunas, aqueles espaços em abertos deixados pela norma? E daí, é importante, tá? É importante a questão dos princípios, daí alguém levantou. Então, a este período, nós chamamos de pós-positivismo, tá? Então, vocês estão percebendo que a gente vem num processo evolutivo do direito, tá? E a cada momento a gente dá um nome a este período interpretativo. Então, interpretar uma determinada situação de uma forma diferente ou a partir de uma determinada corrente filosófica não é problema. Desde que você fundamente, desde que você trabalhe isso com argumentos, tá? Então, o que eu quero dizer também com isso? Que você tem liberdade de interpretar, de ler uma determinada norma e fazer a interpretação a partir de uma determinada corrente filosófica. Então, mas por que eu preciso conhecer as correntes filosóficas? Porque em determinado momento, alguém vai te perguntar, mas vem cá, qual é a linha filosófica que você segue? Mas eu nunca ouvi falar nisso. Você vai demonstrar pouco conhecimento, tá? E isso, eu acredito que não te dá um respaldo, não te torna um profissional de referência. Então, é por isso você olhar para isso. As correntes
que são aprofundadas, né, na disciplina de filosofia do direito. Aqui eu vou apontar para vocês apenas algumas características dessas escolas, né? O justnaturalismo, por exemplo, o direito emana da natureza. Existem, no caso, entende, né, que existem princípios não escritos, tá? E que eles estão numa posição superior ao direito posto, tá? Então, nessa concepção, havia uma primazia dos ideais mais elevados de justiça, tá? Então, o direito justo era aquele que estava de acordo com a ordem natural, tá? Mas, por outro lado, isso acabava justificando algumas situações, né, que a gente poderia apontar de próprias injustiças sociais. Tu poderia naturalizar as situações de diferenças sociais, né, de não direitos e de direitos. Vou dar um exemplo. É natural que a mulher seja tratada com desleixo ou, digamos, com violência, porque isso é da ordem natural. Então, estão percebendo que a crítica a esses modelos ou essas correntes interpretativas também fizeram com que a gente evoluísse na questão do direito, tá? Então, por isso, há uma ordem natural. Não é natural, a gente precisa entender também como questões sociais, tá? Então, que a igualdade ou a desigualdade, a violência que determinados grupos sofrem é em função de uma ordem cultural e social, tá? E essa ordem cultural e social, ela pode ser modificada, ela pode ser alterada, tá? No justnaturalismo, a gente tinha aquilo que se chamam normas abertas. Como assim normas abertas? Você não tinha essa situação de normas fechadas, normas colocadas como a gente tem, né, no direito positivo. As normas, né, no justnaturalismo, elas dependiam muito mais do aplicador da lei, né? Então, elas dependiam muito mais da análise de quem estava analisando o caso concreto, tá? Então, entende que existe um juiz superior e antecedente a toda a lei positiva e humana. Então, tinha este vínculo também com o aspecto, digamos, ético-moral da religiosidade, tá? Parte da existência, né, de um conceito independente de qualquer lei ou imposição, né? As normas do direito positivo, elas devem ser inspiradas, né, em lei maior, na lei natural, tá? Então, essa ideia de que há um poder supremo, que há um poder superior, há uma lei natural que deveria ser melhor observada, tá? Então, são essas interpretações que o justnaturalismo faz. Então, observem que é uma questão muito mais interpretativa. Então, por isso, da questão, e dependia muito mais das concepções do intérprete do direito. Então, por isso, a gente está falando de normas abertas, tá? O grande mérito, né, do justnaturalismo está em sublimar, né, o conceito de justiça como centro gravitador, né, do direito. Então, a grande preocupação sempre com o justnaturalismo foi na promoção, né, da justiça, tá? Então, o direito impõe não unicamente, aliás, o direito se impõe não unicamente porque emana de um poder soberano, tá? Então, observe, o direito ele vinha de quem? Normalmente de um poder soberano, ou seja, de quem estava governando, de quem estava no poder naquele momento, né? Mas porque também se harmonizava com os princípios de justiça. Então, o direito, aqui neste período, ele também era utilizado para justificar, principalmente,
as monarquias, tá? Os poderes né, vitalícios que existiam, tá? O respeito a essas autoridades, então, do ponto de vista ético-social, tinha essa a finalidade também, tá? Então, em relação ao justnaturalismo, tá? Eram esses pontos em termos, né, de normas abertas, mas a gente vai ver algumas situações que ainda do justnaturalismo ainda se fazem presente, tá? No momento atual. Tá? Então, observe que, embora a gente tenha evoluído do ponto de vista da interpretação do direito, ainda, tá? A gente tem isso presente em algumas sociedades, né? Ou em alguns modelos jurídicos. Por exemplo, as cláusulas abertas, elas permitiam ao juiz decidir com elevado grau de discricionariedade. O que isso quer dizer? Que dependiam da interpretação desse juiz, porque não estavam descritas as situações todas interpretativas, né? Então, eu dependo da concepção de justiça, da leitura de estado, de violência, de criminalidade que este juiz ele tinha, tá? E isso está presente, né, que na semana passada eu não consegui mostrar para vocês, porque aqui estava lei de introdução às normas ao direito brasileiro, que eu queria mostrar para vocês essa lei, tá? Então, aqui bem importante, tá? O artigo 5º, era isso que eu queria mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum. Então, vocês estão percebendo que não está fechando. Quer dizer, eu deixo uma situação em aberto que vai depender do quê? Quais são os fins sociais que naquele momento interessam? O que é o bem comum que naquele momento é importante? Então, vocês estão percebendo que isso ainda está presente, é um exemplo de uma norma aberta, né, na lei de introdução ao direito brasileiro. Tá? Quando um juiz busca quais os fins sociais para os quais uma lei foi criada e procura identificar as exigências do bem comum para o caso concreto, ele se afasta, né, da letra exclusiva e fria da lei, né? Então, na realidade, os fins sociais, né, que está aqui na lei, tá, gente? E a questão do bem comum nada mais é do que aquilo que a gente chama, né? Então, os fins sociais, tá? E as exigências do bem comum, aqueles princípios ou ideais de justiça mais amplos, tá? É disso que nós estamos falando. Aqui também a gente tem um exemplo do artigo 421 e 422, né, do Código Civil, tá? 421, né? Olha aqui, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Então, vocês estão percebendo? Olha aqui, mas vem cá. Quais são os limites da função social de um contrato? Um contrato, ele deve penalizar demais uma parte ou ele deve atender a determinadas situações? A gente está discutindo isso aqui a nulidade de um negócio jurídico, aqui num processo, porque a gente entendeu que a parte, ela ingenuamente assinou um contrato que é muito lesivo para ela. Se ela fosse comprar a situação, os bens novos que ela comprou ali num contrato, ela gastaria 1/3 no valor do contrato, né? Então, para vocês perceberem que como em algumas situações a gente precisa falar, mas o que é a função social? Quais são os limites da função social de um contrato, né?
Então, não, mas a pessoa tinha liberdade, ela poderia não ter assinado o contrato. É o que a parte diz, né? A outra parte diz, né, no processo, né? Então, por isso que a gente precisa discutir. Os contratantes são obrigados a aguardar, assim na conclusão do contrato, como na execução, os princípios da probidade e da boa-fé, né? Então, você entrega bens assim sucateados como se fossem novos, tu não está, né, seguindo, né, os princípios da probidade e da boa-fé. Tá? Então, são algumas situações que a gente precisa analisar, né, nesse tipo de processo. Tá? Deixa eu ver o 1879, está aqui. 1879. Tá? Então, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de punho próprio e assinado pelo testador, né, sem testemunhas, pode ser confirmado. Vou dar um exemplo, gente. Eu fui ali no período, foi de maio, tá? Uma pessoa estava internada lá na Santa Casa, estava com câncer, e ela precisava fazer um testamento. Ela queria fazer um testamento. A família contatou com os tabeliães, na época, né, daqui, da Esteio, das cidades, e ninguém estava indo para o hospital, porque a gente estava em pleno período de pandemia, foi maio do ano passado, tá? Daí a família me procurou, olha, tem essa situação, a gente não sabe o que fazer. Digo, mas então vamos fazer um testamento particular? As pessoas, mas como assim testamento particular? Vale? Daí a gente precisa mostrar, né, a questão aqui, ó, gente, que há uma possibilidade de você fazer o testamento particular, tá? Daí eu fiz seguindo todos os requisitos aqui, fui no quarto, daí olha o que você se dispõe, tá? No quarto era o risco que eu tinha naquele momento, mas não era uma situação de Covid, era câncer que a pessoa tinha e queria fazer, tá? Mas, na época, não tinham nem os controles que se tem hoje de entrada de hospital. Claro que a assistência social do hospital acompanhou a situação e nos autorizou, tá? Para a gente entrar, porque eu tinha que entrar com 3 testemunhas naquela situação, tá? E a não ser que fossem, daí a gente sugeriu que fossem até né, enfermeiras que atuavam lá na área, e daí teve 2 que se prontificaram, daí a gente teve que levar uma outra pessoa de fora, né, mas são situações que você precisa solucionar, tá? Então, o testamento particular é um documento reconhecido, tá, gente? Tá? Então, por isso que aqui a questão das cláusulas abertas, que tem situações que te dá liberdade de você fazer, tá? Quanto ao pensamento jurídico positivista, tá, gente? Este vale é o que está descrito. Vale o que está aqui. Se não estiver contemplado aqui na norma, não se aplica. E essa foi a dificuldade encontrada a partir de um determinado momento. Que como a regra, a norma, nem sempre acompanha a evolução da sociedade, mas como é que a gente vai fazer se em determinados momentos, tá, a gente não tem uma resposta, ou a lei não preenche uma determinada lacuna, ou há uma lacuna né, que não é tratada pela lei. Como é que a gente resolve isso? Tá? Então, por isso que somente tem valor as regras do direito positivo. Se está aqui na norma, tem valor. Não está na norma, não tem valor, tá? Então, o direito está reduzido às regras existentes em determinada época e em determinado ordenamento estatal.
ordenamento estatal, essas normas que eu acabei de mostrar para vocês. O Estado é a única expressão do direito. Então, a expressão do direito é aquilo que está na Constituição, aquilo que está nos códigos, tá? Nas leis, né? Infraconstitucionais. Então, é a única expressão do direito. Então, observem que há uma espécie de negação também à jurisprudência, às outras fontes do direito. Vale somente o que está ali na norma emanada do Estado. Então, por isso, quando que a gente vai ver o direito positivo, a visão positivista, ela tem o quê? Aquilo que nós chamamos normas fechadas, tá? Então, por exemplo, o direito pode emergir das pessoas? Sim, ele emerge das pessoas. Ele é produto da história? Sim. Mas, tá? O direito aqui, né, ele representa apenas o quê? A manifestação da sociedade e do Estado representadas pelo quê? Pelas regras colocadas, né, na legislação. Somente nessas regras, né? Então, aqui, as regras devem ser coercitivamente seguidas. Não pode haver outra interpretação, outra aplicação, a não ser aquilo que está na norma, tá? E daí aqui eu dou alguns exemplos para vocês, que está lá no artigo 1829, no 1521, já vou abrir eles para vocês, tá? Então, o direito se confunde com a legalidade vigente, tá? E o Estado de Direito não é mais do que o estado de mera legalidade. Vale se está na lei. Não está na lei, não se aplica, tá? Então, por exemplo, aqui o artigo primeiro vamos pegar 1829, tá? 1829, tá? Olhem aqui, gente, a questão da sucessão legítima. Ou, no caso de falecimento, quem são os herdeiros? Está aqui descrito, gente. Eu vou dizer para vocês, tá? Que está aqui descrito, e eu, numa determinada situação, a família toda reconheceu alguém que não estava aqui, justificamos, fizemos todos os esforços, tá? E tanto o juízo como o tribunal entendeu que não poderia ser colocada aquela pessoa aqui, tá? Porque não está contemplada. Justificamos, tá? Depois a gente fez uma sessão de direitos que foi a alternativa jurídica que nós encontramos, tá? Mas observem que a pessoa ela foi criada como filho, tá? Nunca foi registrado, tá? E em função de não estar descrito aqui, o juízo de origem não acolheu, não atendeu a situação, e também o juiz, no tribunal, referendou a decisão. É um exemplo de norma fechada. Quem são os herdeiros? Somente aqueles que estão descritos aqui. Se não está descrito aqui, não é herdeiro. Isso é um exemplo de norma fechada. Tá? Alguma dúvida, algum questionamento? Mantida que impede as aulas, 3 votos. Obrigado que alguém me deu a informação que eu precisava, Melissa. Tá? Então, gente, vamos voltar aqui para o 1521, que era outro que a gente precisa. Não podem casar. Tá? Então, aqui, ó, não podem casar, a lei está determinando. Quem não pode casar? Tá? Olhem aqui, os ascendentes com os descendentes, seja parentesco natural ou civil, até já falamos, né, parentesco natural são o parentesco de sangue, civil
por adoção, tá? Os afins em linha reta. Quem são os afins em linha reta? Casar com sogro, sogra, tá? Mas aí tu pode dizer, mas se casar com sogro, sogra, significa que tu já se divorciou. Não, que sogro e sogra são parentes para sempre, tá, gente? 1500, se eu não me engano, e 95. Aqui, ó. O parentesco, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, descendentes, aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Preste atenção aqui, ó. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Então, se a gente casar 5 vezes, a gente vai ter, né, 5 sogras, 5 sogros, tá? É assim, e vai ser, né, para sempre, porque não se extingue a afinidade. Entender? Tá? Então, por isso que, voltando lá ao 521, não pode haver casamento, né, entre os afins em linha reta. O adotante com quem foi cônjuge do adotado, o adotado com quem foi do adotante, tá? Então, aqui para que as pessoas não venham adotar e que é um pouquinho da situação aqui do parentesco civil, tá, gente? E evitar esse tipo de situação. Então, observem que as normas, elas também tentam disciplinar um pouquinho a questão de comportamentos morais na sociedade. Se alguém me perguntar, mas tu nunca viu sogro casar com nora? Eu vou dizer que sim, que eu já vi, que conheço, inclusive, né? Mas casar não, foi união estável, né, que passaram, mas ok, né? Os irmãos unilaterais e bilaterais, demais colaterais até o 3º grau, inclusive, então significa que com primo ou prima a gente pode casar, não há um impedimento legal, tá? Porque primo e prima são parentes de 4º grau, tá? Parente aqui de 3º grau, dependendo da situação, se não há uma possibilidade de gerar assim, problema em função de sangue, é autorizado, né? Então, existe essa possibilidade. O adotado com o filho do adotante, né? Então, por exemplo, você pega uma pessoa, adota, e daí essa pessoa vai casar com o teu filho, né? Então, até porque são parentes, são irmãos, né, do ponto de vista civil, tá? Então, aqui, né, gente, são irmãos, e aqui não fala, né, se é civil ou natural, tá? As pessoas casadas, tá? E o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, tá? Então, vocês estão percebendo que está claro, está descrito aqui na lei. Então, nessas situações, tá, gente, está muito claro que a lei não abre possibilidades para tal. Tá? Então, são os exemplos. E daí, depois aqui, a gente tem a escola, que é uma escola mais atual, a pós-positivista, tá? Que ela não aceita que o direito seja reduzido a um conjunto de normas frias, né, a este conjunto de normas. Até aqui, deixa eu mostrar para vocês, se a gente olhar o artigo 1790, deixa eu só botar aqui, 1790,
Este aqui eu tô... Ah, tá, eu tô no código de processo, ele não tem 1500. Eu falei 1790. Tá. Ah, tá. Olhem aqui, ó. Este artigo aqui, tá? Ele, com base de uma visão, tá? Pós-positivista, ele foi declarado inconstitucional, tá? Então, por isso, se vocês entrarem aqui nos recursos, tá? Vai mostrar exatamente isso. Com base, porque, gente, o princípio do não retrocesso, o princípio da dignidade né, da pessoa humana, da igualdade, tá? Então, aqui, este artigo, ele dava um tratamento diferenciado para a companheira. Então, olhem aqui, gente. Olha o absurdo que ele fazia. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade. Então, aqui, meus amigos, se tivesse tio-avô, se tivesse primo, tios, sobrinhos, sobrinho-neto, tinha que dividir. Todos eles, olhem aqui, eram parentes suscetíveis, tá? E a companheira ia receber apenas 1/3. E ela só receberia a totalidade se não existisse ninguém dos outros parentes. Então, isso era uma grande... era um tratamento diferenciado, era uma injustiça se comparado àquilo que era feito com o casamento aqui no 1829. Então, por isso que foi declarado inconstitucional, né, o artigo 1790, com base nos princípios constitucionais, tá, gente? Então, por isso que o direito... ele não está reduzido às normas frias. Tu olha para uma norma, essa norma não dá tratamento igual, tem outros princípios que vão se sobrepor. É a questão da dignidade da pessoa humana, do não retrocesso, tá? Então, foi em função disso, o que está descrito na norma não vale. Vale, tá? O que foi decidido, os princípios, e passa a valer e se aplicar para aquelas situações, o mesmo que se aplica para o casamento, tá? Então, o direito não se resume a um sistema fechado de regras legais. Há outros princípios que orientam a interpretação do direito. E eu já mostrei para vocês aí no exemplo do 1790, tá? Os princípios passam a integrar o centro dos sistemas constitucionais. Então, por isso, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, da justiça, tá? Esses princípios que eu acabei de listar, e entre outros, tá? Passam a se sobrepor a determinadas normas, que foi o exemplo que eu acabei de dar aqui, ó. Então, hoje, para a união estável, na sucessão vale o que está aqui, que é a mesma situação do casamento. Tá? Há uma reaproximação entre ética e direito, que eu diria, há uma aproximação do ideal de justiça com o direito. Então, é por isso que o pós-positivismo, tá, ele se faz presente muito, né, nas discussões atuais, tá? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação, gente? Algum comentário? Tá? Então, gente, vocês têm ali exercícios para fazer, tá? Até dentro da nossa programação, na semana que vem, gente, nós temos a prova, que é na 9ª semana, né? Na 9ª semana, então eu vou crescer aqui na programação, tá, gente? Então, nós temos a prova, que daí, então,
vocês vão fazer na semana que vem, tá? Então, eu vou disponibilizar aqui para vocês e vou estar aqui orientando vocês na semana que vem, num primeiro momento, depois vocês vão elaborar ela, tá, gente? Tá? Então, é isso que a gente tem. Façam os exercícios, com base nos exercícios, vocês conseguem elaborar bem a prova, tá bem, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Não, eu vou fechar aqui a gravação e daí vocês podem falar.